Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, o Mestre Senhor, Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do mar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele e a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do mar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do mar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Olá, igreja. Vamos fazer uma leitura bíblica no livro de Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao 22. E diz assim a palavra de Deus: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis,
sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Deus Santo e Eterno Pai, eu te agradeço, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia. Te agradeço, ó Deus, pela salvação e remissão dos pecados recebidos na cruz do Calvário. Pai Santo, eu te agradeço, porque em meio a tantas tribulações e adversidades, o Senhor coloca paz e esperança nos nossos corações, pelo amor e pela graça que o Senhor tem derramado sobre nós. Eu te louvo por isso, em nome de Jesus. Amém. Flores de maio, sol de verão, a primavera está chegando, é o fim da sequidão. Pardal encontrou casa em andorinha, ninho para si. E eu e os seus altares, nuvens e raios sobre o sertão. Pisa lá que está chovendo, é o fim da sequidão. Diz ainda que a gente conseguiu sobreviver à dor. E Deus mandou a chuva. Primavera e verão, no outono, no inverno, então o Senhor é o meu pastor. Na alegria e na dor, eu confio em ti, Senhor. Nada vai me separar do teu amor. Nada vai me separar. Primavera e verão, no outono, no inverno, então o Senhor é o meu pastor. Na alegria e na dor, eu confio em ti, Senhor. Nada vai me separar do teu amor. Nada vai me separar do teu amor. Boa noite. Quero agradecer a oportunidade que foi dada para mim para falar um pouco como tem sido minha experiência na quarentena, minha experiência com Deus na quarentena, né? Quer dizer para os irmãos que tem sido uma experiência muito enriquecedora, uma experiência que é dolorosa, e isso a gente não vai negar, porque quebrou a nossa rotina, a rotina todo dia de trabalhar, mas eu acredito que nada é por acaso. Tudo que acontece na vida da gente é a providência do Senhor. E assim, tenho aproveitado esse tempo para me aproximar mais, através da leitura, através das orações, através do estudo da Bíblia com o pastor Eduardo, né, que é as lives que estão ocorrendo, através da escola bíblica também, que está
tendo também. E através também da reunião com os homens virtual, está tendo. Então, tudo isso é uma experiência que nos leva a estar mais próximo de Deus. Sinto muita saudade dos irmãos, né, de poder tocar, de conversar, mas faz tempo. Mas a gente não pode fugir da realidade. A realidade está aí bem presente. E, como eu falei, nada é por acaso. A gente está tendo mais tempo para colocar em prática a nossa leitura bíblica, nossas orações, a nossa comunhão com a família, né? No meu caso com a Adriana, que é só nós dois que convivemos juntos. E tem sido um momento de reflexão, um momento para que a gente possa refletir, um momento de pensar e ver realmente o que é mais valoroso para a gente, que tem mais importância para a gente. E queria deixar para os irmãos uma leitura que está em Romanos 12, 12. Vou fazer aqui a leitura aqui. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. É isso aí, mano. Deixe essa passagem para vocês possam refletir e não vejo a hora de estarmos juntos de novo no templo, adorando a Deus, louvando a Deus, e vamos esperar mais um pouquinho mais de tempo, não vamos poder se abraçar no momento, mas só em poder falar vai ser muito maravilhoso. Então não vejo a hora de chegar esse momento. Um abraço para todos, que Deus abençoe. Boa noite, meu nome é Matheus Roger e hoje eu estou aqui para contar para vocês um pouco da minha experiência pessoal com Deus que eu tive nesse tempo de isolamento social. Bom, uma das experiências que eu tive com Deus nesse tempo de pandemia, de isolamento social, foi quando meu avô e meu tio ficaram doentes. O pessoal da nossa vizinhança também aqui ficou doente. E eu, junto com a minha mãe, fiquei auxiliando eles, ajudando. E eu via o quanto era bom ajudar, o quanto a gente podia fazer mais e mais pelas as outras pessoas. Como diz até na Bíblia, que a gente tem que cuidar dos nossos. Outra experiência que eu tive com Deus foi no meu esboço, na minha pregação, que eu tinha que entregar para junho no acampamento. E com esse tempo de pandemia, de isolamento social, eu tive mais tempo para me aproximar de Deus, para conversar com Ele, para ter mais comunhão com a minha família. E um recado que eu tenho que deixar aqui para vocês, para esse tempo tão ruim que a gente vive hoje em dia, é de esperança, que Deus vai nos livrar dessa e nós vamos sair mais fortes. Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Sandy e eu tive um início de quarentena um pouquinho diferente do de todos. 20 dias antes de tudo isso começar, eu tive o meu pequeno bebê, o Bernardo, e eu já estava em quarentena. Então, nós temos ficado um pouco tristes porque não podemos apresentá-lo ele aos nossos familiares, aos nossos amigos. Mas Deus tem colocado no nosso coração esperança e sabemos que o dia que nós pudermos apresentá-lo a Jesus na igreja junto com todos vocês e apresentá-lo aos nossos familiares, aos nossos amigos, será um dia de muita festa, muita alegria e muita celebração. No início da quarentena, Deus ele colocou no meu coração um ensinamento muito importante. Por ser cidadã, eu tenho os meus posicionamentos políticos. E no início eu tendi a politizar demais a pandemia, né? Então, quando eu vi alguns posicionamentos e algumas decisões dos nossos governantes com as quais eu não concordava, aquilo me angustiava muito, eu ficava muito triste. E eram sentimentos e certezas muito controversos, porque eu tinha a certeza de que Deus estava no controle de todas as coisas, mas os meus sentimentos eram como se os nossos governantes, homens falhos, que fossem definir, né, o nosso destino. Então eu orei a Deus e pedi a Ele que tirasse esse sentimento do meu coração e me desse somente certeza e fé. E Deus ele me relembrou, né, a história das 10 pragas no Egito e de como o faraó agiu. Ele tomou algumas decisões, né, que afetaram muitas pessoas. Afetou demais. Algumas pessoas perderam suas vidas, perderam entes queridos,
perderam os seus bens, perderam a sua água, perderam a sua moradia durante aquele período. E à primeira vista parece que tudo foi culpa de Faraó, mas nós como cristãos que vamos lá e lemos a Bíblia, estudamos e entendemos, sabemos que tudo é feito para a honra e glória de Deus. E quando eu relembrei dessa história, Deus colocou essa certeza no meu coração e eu me alegrei bastante em saber que homem nenhum, pecador nenhum pode definir o nosso destino e as nossas histórias. Somente Deus, em toda a sua soberania, é capaz de usar o que aparentemente é um mal tão grande para o nosso bem. Então, desde então, eu só tenho sentido esperança, alegria por tudo que Ele tem feito e suprido em nossas vidas. Um grande abraço! Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo ao amigo, e só por ele pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, onde nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 22. Lucas, capítulo 9, do verso 18 ao 22. Por favor, abra sua Bíblia para que nós possamos ler juntos o texto da nossa meditação nesta noite. Estando eles orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Vamos orar. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe por sua graça e misericórdia para que possamos compreender a sua palavra. Ore comigo. Deus Todo-Poderoso, Pai misericordioso, muito obrigado, Deus, mais um momento em que nós podemos nos aproximar de Ti por meio da Tua palavra. Pedimos agora que, pelo poder do Teu Espírito, Tua palavra nos oriente e nos direcione a reconhecermos quem é o Senhor Jesus em nossas vidas. Abençoa-nos para que, após ouvir esta mensagem,
nós possamos estar cada vez mais convictos do que o Senhor Jesus significa para todos nós. Dá-nos entendimento sobre isso, hoje, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje, nosso tema é a pergunta que o Senhor Jesus faz aos discípulos. Ele pergunta, quem dizem que eu sou? Quem é Jesus? Nós vamos tentar entender a partir da meditação, da reflexão nesse texto, que é um texto muito conhecido como a Confissão de Pedro, né? Onde Pedro faz uma confissão ali sobre Jesus ser o Cristo. Mas vamos examinar por partes o texto para que nós possamos absorver o máximo possível dele, né? O verso 18 então diz assim: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? A gente percebe aqui que Jesus queria fazer uma distinção uma diferenciação entre a multidão e os discípulos. Ele quer delimitar o que a multidão pensa do que os discípulos pensam. Então, por isso ele faz esse questionamento. É um momento particular, não há ninguém ali além dos discípulos, ele está no lugar à parte, orando com eles, então é um momento propício para uma conversa nesse sentido, de apontar o que os discípulos pensam do que as multidões pensam e fazer uma diferenciação entre uma coisa e outra. No verso 19 diz: responderam eles, João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Então isso era o que a multidão dizia. A multidão, ela alinhava Jesus aos profetas. Citava Jesus ao lado de Elias, citava Jesus ao lado de João Batista ou ao lado de qualquer outro profeta. Na concepção da multidão, Jesus vinha nessa linhagem de profetas. Era apenas mais um dos profetas. Apenas isso. No verso 20 diz: mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. É interessante que agora Jesus quer a distinção clara, né? Eu sei, então a multidão pensa assim: e vocês? Como vocês pensam? E Pedro toma a voz, né? Pedro é o porta-voz, digamos assim, do grupo. E ele diz: tu és o Cristo. A gente sempre pensa que a confissão é somente de Pedro, né? Porque Pedro foi quem falou, mas você vê que ninguém contestou Pedro. Se ninguém contestou Pedro, então é sinal que todos pensavam como Pedro, né? Por isso ele aqui meio que representa o porta-voz e diz: tu és o Cristo de Deus. Em outro texto, né, em outro evangelho, Jesus vai dizer: bem-aventurado foste, Pedro, porque não foi do homem que veio isso, mas foi o Pai que te revelou, né? Ou seja, se Pedro está falando como porta-voz do grupo, Deus estava revelando ao grupo e aos discípulos, né, particularmente, que Jesus realmente era o Cristo. E a gente pode saber disso, né, por causa das maravilhas que Jesus fazia. Todas as coisas confirmavam pelas Escrituras que aquelas maravilhas que ele fazia era exatamente aquilo que estava predito antes pelos profetas. Então isso poderia ser mais ainda como confirmação de que Jesus era o Cristo, e eles estavam contemplando todas essas coisas que Jesus estava fazendo. Aí no verso 21 diz: ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa. Então Jesus disse: olha, é uma revelação, ele está dizendo aqui, particular. Eles não deviam falar para ninguém ainda que ele era o Cristo. E por que eles não deviam falar ainda que ele era o Cristo? A concepção do Cristo ali para o povo, para a multidão, era um Cristo comandante, um Cristo general, um Cristo que vinha para batalhar em favor do povo, em favor de Israel, e vencer os inimigos de Israel, no caso os romanos, naquele período. Então, se Jesus fosse revelado como Cristo nessa condição, ele seria visto na condição de um general de guerra. Afinal, era isso que eles esperavam, né? Afinal, as Escrituras não diziam isso, né, propriamente, mas eles acreditavam nisso. A multidão criou essa crença de que o Messias era um general de guerra, pronto para vir batalhar e comandar o exército judeu contra os romanos. Então Jesus diz: não digam isso, porque não é assim ainda que o Cristo vai se revelar. Como é que o Cristo vai se revelar verdadeiramente, ou plenamente, ou completamente? Ele vai dizer isso no verso 22. Como é que o Cristo vai se revelar completamente? Ele fala no verso 22. Deixa eu ler o 21 para poder ficar mais inteligível para vocês. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisas, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas,
seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Percebe então? Jesus então diz, vocês não podem falar ainda que eu sou o Cristo, porque eles me verão de uma forma diferente. Vocês só poderão falar que eu sou o Cristo quando o Filho do Homem for entregue na mão dos pecadores, dos anciãos, dos líderes religiosos, e esses o escarnecerem, o matarem, e ele depois ressuscitar ao terceiro dia. Quando ele ressuscitar ao terceiro dia, aí sim os discípulos poderiam manifestar Jesus à multidão e dizer à multidão que ele é o Cristo, porque finalmente ele teria completado toda a sua trajetória do Cristo, do poder até a graça e misericórdia manifestada no perdão dado pela cruz do Calvário. Muito bem. Algumas coisas interessantes, então, que nós aprendemos aqui sobre a pessoa de Jesus, né? E sobre essa pergunta que ele faz, quem dizem que eu sou? E quem nós, discípulos, devemos dizer quem ele é? Algumas coisas que nós precisamos aprender aqui, o texto mostra algumas lições muito preciosas. A primeira delas é que Jesus se importa com a nossa percepção sobre ele. Você vê que ele chama os discípulos, que é o grupo que o acompanha de perto, que é o grupo que tem intimidade com ele, e a esse grupo ele pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Quem a multidão diz que eu sou? Uma diferenciação Jesus deseja ali, porque para Jesus é importante demais aqueles que o seguem saber exatamente quem ele é. Por que isso? Porque essa percepção de saber quem ele é nos dará a segurança de sabermos a quem estamos seguindo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão. Você se diz cristão. Você sabe quem você está seguindo? Porque há muita confusão na cabeça das pessoas hoje em dia. As pessoas às vezes estão seguindo ideologias e práticas completamente diferentes das do Senhor Jesus ou daquilo que ele ensinou. Estão usando o nome de Jesus e seguindo coisas as quais Jesus jamais aprovaria. Estão indo por um caminho, dizendo que este caminho é o caminho do Senhor Jesus, mas um caminho pelo qual o Senhor Jesus jamais haveria trilhado, ou jamais trilharia. Então há muita confusão na cabeça das pessoas, porque elas acabam tendo uma percepção equivocada de Jesus, e nessa percepção equivocada, elas acabam seguindo os passos de outras coisas não relacionadas a Jesus, e referem-se a Jesus mesmo caminhando numa direção contrária à dele. Então percebam como é importante nós realmente sabermos quem é Jesus, porque nós podemos apenas usar o nome de Jesus e estar indo para uma direção totalmente diferente da qual ele propôs que nós fôssemos. Portanto, é muito necessário que nós saibamos quem ele é, para nós sabermos primeiro quem é que nós estamos seguindo. Quem nos chamou para segui-lo? E aquele que nos chamou, a primeira proposta que ele deu ao nos chamar foi a do arrependimento. Ele disse, negue-se a si mesmo. Se o nosso ego estiver vivo, estamos indo em direção contrária a Jesus. Somente quando o ego é morto pelo arrependimento, ou é mortificado pelo arrependimento, quando eu não me preocupo mais com o que eu sou, mas quero ser cada vez mais como Cristo, é que eu posso dizer que sei quem ele é e sei quem eu estou seguindo. Quem eu estou seguindo pediu que eu negasse a mim mesmo. Quem eu estou seguindo disse, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, que é o caminho de morte para este mundo. É o caminho de ir em direção à vida eterna, constantemente. É o caminho da obediência ao Pai. A cruz representa a obediência ao Pai. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Se não soubermos quem estamos seguindo, quem é que você está seguindo? Meu irmão, você está seguindo alguém que é o exemplo para você. E esse que está seguindo é, segundo ele em Mateus 11, 28 ao 30, manso e humilde de coração. Esse que você está seguindo, ele disse, eu só faço a vontade do Pai. Eu só me submeto à vontade do Pai. A vontade do Pai qual é? Ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O que rege a vida do cristão é o amor a Deus e ao próximo. Você sabe quem está seguindo? Você conhece esse Jesus? Você tem essa percepção?
A segunda coisa é que essa percepção, ela nos fará saber para onde estamos indo. Se você está seguindo Jesus, você está indo para onde? Se alguém lhe perguntar, você está seguindo Jesus? Sim. Para onde você está indo? Porque às vezes as pessoas pensam que seguir Jesus significa ir para um lugar nessa terra onde seja totalmente aprazível, onde não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá doença, não haverá sofrimento, não haverá privações. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se você segue Jesus então, você sabe para onde você está indo. Você está caminhando para uma vida transformada. De glória em glória, dizia o apóstolo Paulo no texto em Coríntios, de glória em glória, ou seja, dia após dia, tentando alcançar cada vez mais, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, a imagem do Senhor Jesus. Jesus nos chamou para nós nos parecermos com Ele, nos assemelharmos a Ele, vivermos como Ele, enfrentarmos o mundo como Ele e nos tornarmos como Ele, mesmo diante de tantas dificuldades que esse mundo nos apresenta. Repito, você sabe quem está seguindo? Você tem a percepção correta de para onde você está indo? Você está indo em direção a Cristo Jesus sempre. Ser transformado na semelhança dele. Ele não vai lhe levar para um momento em que a sua vida não terá mais nenhuma dificuldade. Não. Isso só acontecerá na definição total de nossas existências, quando nós estaremos para sempre com Ele no céu. Aqui no mundo, a caminhada é para se parecer mais com Ele cada dia mais. Até o último dia de nossas vidas, o mundo trará para nós momentos difíceis e, ao mesmo tempo, Jesus usará esses momentos difíceis para nos transformar à semelhança dele. Essa percepção de Jesus também é muito importante. Essa percepção adequada, correta da pessoa de Jesus. Ela é importante porque ela nos dará uma reverência adequada. Há pessoas que não entendem a reverência a qual merece o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é Deus feito gente, que habitou entre nós, viveu como nós, teve as mesmas reações que nós temos humanamente falando diante do mundo, ou seja, teve fome, teve sede, frio, calor, tristeza, e tudo isso por quê? Para que nós pudéssemos ser identificados nele, e nele, quando ele se sacrificasse na cruz, os nossos pecados fossem finalmente perdoados. Ele morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. Então, veja bem, é importantíssimo, meus irmãos, a gente ter a reverência adequada a Jesus. Jesus não é um personagem qualquer. Jesus não é algo criado pela mente humana. Jesus é o Filho de Deus que encarnou, habitou entre nós e que realizou o maior propósito para as nossas existências, que é nos libertar do império da morte e nos transportar para o reino da luz e da vida, que é nos purificar de todo o pecado e nos deixar diante do Pai totalmente puros, sem culpa alguma. Você conhece esse Cristo? Esse Cristo merece toda a honra, todo louvor, toda a glória, porque a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que Deus o exaltou acima de todo nome. Então é um nome que não pode ser equilibrado, comparado com outros nomes nesse mundo, com outras personalidades nesse mundo. Não, é um nome que está acima de todo nome. É o nome que diz lá em Filipenses capítulo 2, todo joelho um dia se dobrará e confessará. Jesus Cristo é o Senhor. O mais cruel ditador da história estará de joelhos prostrado e reconhecendo Jesus Cristo como Senhor. As pessoas mais cruéis que esse mundo já teve, os maiores déspotas da humanidade, estarão de joelhos, em prantos, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor. Essa reverência, você conhece o Senhor? Você conhece? Você tem essa reverência a Ele agora. Porque nós que o conhecemos agora, não iremos reverenciá-lo dessa forma um dia. Porque aquelas pessoas que serão assustadas diante da glória dele manifestada finalmente, elas cairão em prantos. Nós conhecemos ele agora. Nós prostramos de joelho agora, porque nós o amamos agora. Porque ele se manifestou a nós agora. Você tem essa percepção de Jesus? Pois Jesus quer que você tenha essa percepção dele. Uma percepção que o faça entender a quem você está seguindo, para onde você está indo,
E que reverência este ser maravilhoso merece. Uma segunda coisa que o texto nos ensina é que nós vemos que Jesus mostra que a multidão ela não pode ver Jesus como os discípulos veem. A multidão não tinha a mínima condição de ver Jesus como os discípulos veem, por isso a multidão, ela faz uma analogia de Jesus com outros profetas. É o que eles conseguem. Porque a multidão olha de longe. A multidão não tem intimidade. A multidão ela não tem compromisso com Jesus. Então ela olha de longe. E olhando de longe, ela tenta fazer uma analogia, tenta comparar Jesus com alguma coisa. Aquela multidão comparava Jesus com os profetas. Era o máximo que eles podiam. Já os discípulos que se comprometiam com Jesus, que estavam próximos de Jesus, que conheciam Jesus, dizem, tu és o Cristo. Porque nós temos visto que tu és o Cristo. E aqui está a diferença para os nossos dias, meus irmãos. Nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, como conhecedores de sua pessoa, nós podemos reconhecê-lo, honrá-lo e glorificá-lo. O mundo não. As pessoas que veem Jesus de longe, elas começam a fazer analogias a Jesus. Elas olham para Jesus e dizem, Jesus é muito bom, é um grande mestre, Jesus é isso, é aquilo, começam a fazer comparações com as bondades humanas e assemelhando as bondades humanas à bondade de Jesus, tentando tornar Jesus um personagem, um super-herói ou qualquer outro tipo de coisa. As multidões não podem perceber Jesus. E por que elas não podem perceber Jesus? Porque a multidão não vê como os discípulos. E por que não vê como os discípulos? Porque não se comprometem com Jesus. As pessoas que não se comprometem com Jesus não podem saber quem Ele é. Só uma forma de você saber quem Jesus é, e é se comprometendo com Ele. É se aproximando e vivendo uma vida compromissada com Ele. Caberia então aos discípulos um dia se aproximar da multidão e revelar à multidão quem era Jesus. Isso iria acontecer, não é? E é isso que acontece com a gente também, né? Nós conhecemos Jesus, temos intimidade com Ele e apresentamos a Ele aos nossos amigos, aos nossos familiares, às pessoas, de forma que eles possam conhecer o que eles veem de longe, porque não tem esse comprometimento, não tem essa intimidade. A terceira coisa que o texto nos mostra é que Jesus, segundo Ele mesmo fala nos últimos versículos, Ele é muito mais do que um simples profeta. Jesus é mais que um profeta. A multidão via sim, mas nós vemos que Ele é muito mais do que isso. Porque Jesus, Ele não é como os profetas. Os profetas, eles eram os porta-vozes da mensagem de Deus. Jesus não é o porta-voz da mensagem de Deus. Jesus é a própria mensagem de Deus encarnada. Jesus não é o recado que Deus dava aos profetas. Jesus é o recado encarnado, vivo. Ele não falava em nome de Deus. Jesus não falava em nome de Deus. Jesus é o próprio Deus falando pessoalmente. Antes, Jesus, que é Deus, dava o recado aos profetas. Agora Ele mesmo veio falar pessoalmente. Por isso, Jesus é a melhor forma de nós entendermos toda a Bíblia. Porque Ele é o esclarecimento da Bíblia. Ele é que diz para nós exatamente o que a Bíblia quer nos dizer. Isso é maravilhoso, não é? Ele é o Redentor, o Salvador e Senhor. Ele é o Redentor porque nos libertou. Ele é o Salvador porque nos tirou a condição de condenação. E Ele é o nosso Senhor porque direciona as nossas vidas. Meus irmãos, Jesus é simplesmente maravilhoso. Eu amo Jesus. E o que esse texto tem para as nossas vidas? Como nós podemos aplicar essas verdades que nós aprendemos aqui para as nossas vidas? Primeira coisa, que talvez você deva estar se perguntando: como ter a percepção correta de Jesus? Como saber se eu conheço mesmo ao Senhor Jesus? Bom, essa pergunta ela pode ser feita acrescentando-se mais uma pergunta. Essa resposta, aliás, pode ser dada acrescentando mais uma pergunta. Como é que a gente conhece melhor uma pessoa? Quando a gente quer conhecer bem uma pessoa, como é que a gente faz? Bom, a primeira coisa que a gente faz, a gente passa a ouvir melhor essa pessoa. A gente fala menos e ouve mais. A gente começa a querer ouvir a história dessa pessoa, saber o que ela pensa sobre muitas coisas, seus sentimentos. A gente passa a ouvir a pessoa.
A segunda coisa que a gente faz para conhecer melhor uma pessoa é observá-la. Eu aprendi muito isso no meu dia a dia como pastor. A melhor coisa para conhecer uma pessoa é observando o comportamento dessa pessoa. Vendo como ela trata as outras pessoas, vendo como ela se comporta em situações difíceis, e ali, nessa observação, você acaba conhecendo mais o indivíduo. E uma terceira coisa é convivendo o máximo de tempo possível com essa pessoa. Quanto mais você convive com a pessoa, mais você a conhece. Quem é que conhece mais a você, que é casado, do que sua esposa ou seu esposo? Por quê? Porque a convivência é muito grande, né? Então você acaba conhecendo muito da pessoa. Quanto mais nós convivemos com as pessoas, mais as conhecemos. Nós, como igreja, por exemplo, temos alguns anos já de igreja, muita gente já congrega com a gente há muitos anos, e a pequena convivência, aquela convivência ali da igreja, já faz com que a gente conheça um pouco as pessoas. Então toda convivência traz um pouco de conhecimento. Então como a gente pode aplicar essas coisas em relação a Jesus Cristo? Bom, a primeira coisa, eu disse que nós conhecemos as pessoas ouvindo essas pessoas. Nós ouvimos Jesus por meio da sua palavra. Se Jesus é Deus, então ele fala por meio da sua palavra. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais você está ouvindo o que Jesus pensa. Mas você está sabendo como Jesus pensa. Mas você vai conhecer Jesus por meio da sua palavra. A palavra que você então lê, a palavra que você ouve quando é pregada, a palavra que você canta, né? A palavra de Jesus, que é a Bíblia, ela sempre irá trazer para nós o pensamento de Jesus. Então, todas as vezes que você absorver um ensinamento da palavra, você, ao mesmo tempo, conseguiu absorver um pensamento de Jesus. A segunda coisa, eu falei que nós aprendemos observando as pessoas. Como nós podemos observar, então, Jesus? Nós podemos observá-lo por meio da meditação em sua vida, na vida de Jesus. Os evangelhos apresentam a vida de Jesus. Então, ali há muitas coisas a nós observarmos. Há bem pouco tempo, eu fiz uma reflexão, uma meditação sobre um momento da vida de Jesus, que é quando ele vai realizar a ceia do Senhor e pede que os discípulos vão a determinada aldeia e peguem um jumentinho, para que ele possa montar e entrar em Jerusalém. Só que Jesus faz um pequeno detalhe ali, ele diz que traga o jumentinho e a mãe do jumentinho. Então ali eu observei na vida de Jesus o tamanho do coração misericordioso que ele tinha. Ele se importa até com os animais, ele se importou com a afetividade daqueles animais. Ele sabia que o jumentinho sem a mãe não ficaria bem, então era necessário que a mãe do jumentinho também viesse, apesar de que ele iria montar no jumentinho. Então ali eu observei a afetividade de Jesus. Você pode olhar então vários momentos da vida de Jesus e passar a conhecê-lo melhor quando você começar a observar esses momentos. Como, por exemplo, quando aquela mulher é pega em adultério, colocada aos pés de Jesus, e esperam o julgamento dele, e o julgamento dele é: quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Já meditou sobre isso, sobre esse comportamento de Jesus, sobre essa forma de julgar aquela situação? Observe esses momentos de Jesus. Observe, por exemplo, que poder havia em Jesus de chegar, por exemplo, ao publicano Levi, que depois tornou-se Mateus, e dizer: segue-me, e ele abandonar tudo e segui-lo. Que poder havia nessas palavras, que amor havia, que... Observe Jesus. Quanto mais você observá-lo, nesses aspectos nos evangelhos, mais você vai conhecê-lo. E o Jesus é o mesmo, tá? O mesmo do Antigo Testamento. Observe as ações de Deus lá no Antigo Testamento. Observe o zelo de Deus por santidade. Há, no Antigo Testamento, nações inteiras dizimadas por causa do pecado. No Novo Testamento, Jesus não é diferente. Jesus morre na cruz para que a graça pudesse ser mantida e, pela graça, nações não fossem inteiramente dizimadas, mas o Evangelho pudesse ser oferecido a todos como meio de salvação. Jesus é o mesmo. Olha para o Antigo Testamento, vê como Deus agia lá e vê como Jesus é. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Observe Jesus. Quanto mais observá-lo, mais você vai conhecê-lo. E a terceira coisa, eu falei que a gente aprende muito das pessoas convivendo com elas. E como é que você convive com Jesus? Você convive com Jesus por meio da oração. Quando você tem uma vida de oração.
Eu não estou falando só daquela oração que você tira um momento e ora, pede pelas pessoas, agradece algumas coisas. Eu estou falando da oração contínua que o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,18. Orar sem cessar. Orar sem cessar o que é? É manter a lembrança de que Deus está sempre presente, de que Jesus está sempre presente. E em todas as coisas sempre está em harmonia com Ele. É uma conversa contínua, é uma conversa ininterrupta com o Senhor Deus a partir do Senhor Jesus Cristo. E essa conversa é que nos vai gerar uma intimidade maior com Ele, de tal forma que nós vamos poder aprender e conhecer melhor o nosso Senhor, por causa dessa intimidade que se faz por meio da oração. Então, durante todo o seu dia, divida sua história, divida suas horas com o Senhor Jesus. Quanto mais você conviver com Ele em oração, mas você vai perceber que Ele está muito presente, a sua intimidade com Ele vai crescer e a sua percepção dele será bem maior. A segunda coisa que nós podemos aplicar desse texto hoje para nossas vidas é que Deus, meus irmãos, nos deu um privilégio pelo qual nós podemos conhecer melhor a Jesus. Os discípulos ali estavam conhecendo Jesus porque a presença de Jesus estava ali com eles. E talvez você diga, mas essa presença viva de Jesus não está mais comigo. Por isso Jesus prometeu o Espírito Santo. Ele diz, eu vos enviarei o Espírito Santo. Ele há de vir sobre vós e ele dará condições maravilhosas a vocês de entendimento de muitas coisas. Então Deus nos deu a nós, irmãos, o privilégio pelo qual nós podemos conhecer melhor a Jesus. E esse privilégio Ele nos deu do seu Espírito. Em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 10, diz, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O Espírito que sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus, ele está em nós, desejando manifestar a nós Cristo Jesus, dando entendimento, percepção e conhecimento a nós de Cristo Jesus. Veja só o que a Bíblia fala. Por meio do Espírito Santo, nós somos regenerados. Sem ser regenerado, ou seja, sem ser refeito, nós não teríamos condição de ter um contato com Deus, porque Deus ele não suporta, o pecado. E como Jesus nos regenerou pelo seu Espírito, nos refez, nós somos perdoados, santificados, puros e podemos ir à presença do Senhor. Se não fosse isso, nós não teríamos como ir à presença de Deus, perceber a presença de Deus, entender a palavra de Deus. Veja o que diz Tito, no capítulo 3, do verso 4 ao 6, sobre essa regeneração. Diz assim, a palavra de Deus. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos regenerou, o Espírito Santo nos renovou. Diz o texto ainda, para que abundantemente derramasse sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a nossa renovação e regeneração. Somos regenerados e renovados pelo Espírito Santo e isso nos dá a condição de ir até Deus e de Deus ter, então, essa palavra livre dentro de nós para que nós possamos compreendê-lo melhor. Por meio dele, como você sabe, por meio do Espírito, nós nascemos de novo. Sem nascer de novo, ninguém poderia compreender jamais a Jesus Cristo. A multidão, que não se compromete com Jesus, não compreende Jesus Cristo. Somente quem nasce de novo compreende Jesus Cristo. E quem é que nos dá a condição de nascer de novo? Veja só o que diz João capítulo 3, do verso 5 ao 8. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito Santo que o Senhor nos deu, nos dá a condição de nascermos de novo. E é porque nascemos de novo que podemos ir até Deus, que podemos ter a Jesus e podemos compreendê-lo melhor. Melhor do que toda a multidão, porque a multidão não nasceu de novo, e quem não nasceu de novo não pode compreender Jesus. O Espírito Santo também diz em João capítulo 16, verso 8, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos conduz ao arrependimento e à obediência. Se ele não nos convencesse de que éramos pecadores, jamais poderíamos ter compreensão de Deus.
Se ele não nos conduzisse ao arrependimento, teríamos a nossa vida anterior, estaríamos na multidão, e a multidão não tem comprometimento com Jesus, e a multidão não conhece Jesus. Ele produz em nós a semelhança com Cristo. O Espírito Santo produz em nós a semelhança com Cristo, nos faz conhecer mais de Cristo. Sabe por quê? Porque nós começamos a parecer com Cristo. Em Gálatas 5, do 22 ao 25, tem lá o fruto do Espírito: amor, benignidade, bondade, mansidão, alegria, paz, domínio próprio. Todas as características de Jesus, o Espírito Santo nos dá. E na medida que nós vamos adquirindo essas características, reconhecemos mais quem é Jesus, porque vemos Jesus em nós. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Poder reconhecer Jesus, porque simplesmente o percebemos em nós. O Espírito Santo ainda nos dá, sabe o quê? Fé. E a fé faz-nos ter uma percepção clara das ações misericordiosas, poderosas e gloriosas de Jesus. Em Efésios capítulo 3, versos 16 e 17 diz: peço que da riqueza de sua glória ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Paulo então ora, dizendo aqui que deseja que o poder do Espírito esteja no interior dos crentes para que Cristo se manifeste poderosamente nele. E o poder do Espírito nos crentes é a fé que vai ser produzida no sentido de que os crentes vão abraçar cada vez mais a obediência a Cristo. E quando obedecem a Cristo, frutos do Espírito começam a ser produzidos na vida do crente. Então, meus irmãos, nós conhecemos a Cristo, porque Cristo, o próprio Cristo, nos deu do seu Espírito. Eu quero concluir perguntando, então, quem é Jesus para você? Diante de tudo isso que nós vimos nesta noite. Jesus é o seu Redentor, seu Salvador e Senhor? Porque é isso que Jesus deve ser, seu Redentor, Salvador e Senhor. Redentor, o que significa? Aquele que libertou da escravidão do pecado. Romanos 6, do verso 5 ao 7, fala sobre a redenção de Jesus. Diz assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu será justificado do pecado. Ele é o nosso Redentor. Ele morreu a nossa morte para que nós morramos com ele e vivamos para ele. Ele é o seu Redentor? Ele é o seu Salvador? O que é o Salvador? É aquele que livrou você da condenação eterna, que livrou você do inferno, que livrou você da culpa, que livrou você da morte eterna. Diz em Romanos 8, verso 1 e 2: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ele é o teu Salvador? Ele te salvou? Ele é o teu Senhor? E o que é o Senhor? Aquele que seguimos. Seguimos sem nenhum receio, seguimos sem nenhum temor, seguimos ousadamente. Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20, o apóstolo Paulo define Jesus como seu Senhor, e ele diz o seguinte: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meu irmão, Ele é o teu Senhor? Jesus é o teu Senhor? Quem é Jesus para você? Eu só quero lembrar a você, para que nós possamos concluir essa mensagem, que o Senhor, Ele quer que você o conheça. E Ele lhe deu condições para isso. Você pode ouvi-lo. Você pode ouvi-lo por meio da sua palavra. Você pode observá-lo pela sua história, pela história de Jesus. Você pode
conhecê-lo o máximo possível, convivendo com Ele por meio da oração. Jesus nos deu do seu Espírito, para que por meio do Espírito nós pudéssemos reconhecê-lo. E Jesus, Ele deseja mais do que tudo que você reconheça Ele como seu Redentor, como seu Salvador e como seu Senhor. O que você está esperando? O que você está esperando para conhecer mais de Jesus? O que você está esperando para gastar os seus dias, o seu tempo e a sua vida para compreender mais da pessoa pela qual você vai viver a vida toda, a eternidade inteira? O que você está esperando para conhecer melhor aquele que te ama mais do que qualquer um nesse mundo pode te amar? O que você está esperando para conhecer melhor aquele que te criou, que te formou e que deseja que você seja sempre melhor? E quem deseja que nós sejamos melhor é quem mais deseja que sejamos felizes. Deixa eu orar por você, para que você deseje muito mais, conhecer muito mais do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esta mensagem, por esta palavra. E eu te peço que ela possa fazer efeito no coração dos irmãos, dando-lhes o desejo, a vontade de te conhecer mais e mais. Que o amor de Deus, a comunhão do seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora, para todo sempre. Amém. Meus amados, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Foi maravilhoso poder mais uma vez compartilhar a palavra com vocês. Maravilhoso falar do nosso Supremo Senhor Jesus. Deus abençoe. Boa semana a todos. Eita, pessoal, que eu queria contar um negócio pra vocês, é bem rapidinho. Você aguente aí no sofá, só um minutinho. O coração do homem é um coração triste, vazio, sem esperança. E por isso as pessoas buscam encontrar no mundo a felicidade e a alegria. Mas eles não vão encontrar, porque a verdadeira alegria só se encontra em Cristo Jesus. Quando eu conheci o Evangelho, eu escrevi uma música que dizia mais ou menos assim: muitas vezes eu andei a procurar alguma forma que trouxesse minha paz, um caminho, uma esperança em meu viver, um sentido para todo o meu ser. Foi quando alguém que me falou de Jesus, que era o caminho que eu devia então seguir. Mas eu não acreditei, de surdo eu me fiz e meu caminho quis trilhar. Pouco a pouco eu vi sua glória sobre mim. Vi então o seu amor por todos nós. A esperança então brotou em meu viver e minha paz eu encontrei. Jesus, o caminho a seguir, a esperança do meu amanhã, a luz que brilha forte sobre as trevas, o caminho para a vida eterna é Jesus. E eu te digo, meu amigo, Jesus Cristo é a solução para o pobre pecador que necessita de perdão, de um sentido em sua vida, de alegria e de paz. Jesus Cristo quer te dar tudo isso e muito mais. Conheça Jesus e você conhecerá a verdadeira felicidade. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vou tomar meu café agora. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. Mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O teu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar.
mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer